Olá pessoal, então vamos dar seguimento às nossas aulas de unidade de diagnóstico odontológico, as partes mais com enfoque em radiologia. Então nesse momento nós iniciaremos as aulas de anomalias. Nessa primeira aula a gente vai dar um enfoque maior nas anomalias dentárias classificadas como tipo 1, que são as primeiras a ser trabalhadas, e posteriormente faremos atividades e em seguida trabalharemos as anomalias dentárias número 2. Quando falamos em anomalias dentárias, a própria descrição diz são anomalias que constituem alterações, desvios da normalidade que podem ocorrer devido a diferentes fatores, como locais, sistêmicos, hereditários. O que é importante vocês terem em mente? Que principalmente são variações na normalidade, ou seja, antes de você ter um conhecimento da anomalia, é fundamental que vocês saibam a normalidade. Então é por isso que a gente trabalha, antes de entrar na unidade de diagnóstico odontológico, com as partes de anatomia. Então vocês tiveram lá no primeiro semestre a anatomia dental, onde vocês estudaram a anatomia dentária, parte de normalidade de esmalte, dentina, polpa, suas divisões, tecidos adjacentes como cortical alveolar, tecido ósseo, esponjoso, cortical. Então vocês tiveram uma visão dental de estruturas adjacentes em normalidade. E além disso, lá, posteriormente, no segundo semestre, na anatomia odontológica, vocês puderam trabalhar com as estruturas ósseas, propriamente dita, do complexo crânio-maxilomandibular, em sua normalidade. Por que isso? Porque agora, na parte de unidade de diagnóstico odontológico, vocês vão poder observar uma imagem, quando falamos aqui desse enfoque principal, que é a nossa abordagem, que é o diagnóstico por imagem, né? Vocês vão poder observar a imagem independente se for uma imagem de radiografia bidimensional ou imagem tridimensional, e identificar que essa imagem está alterada. Então, obviamente, por essa razão, vocês têm que saber o normal, previamente. Então, a partir daí, a partir desse conhecimento prévio de normalidade, observar, de uma forma geral, estruturas dentárias, estruturas adjacentes, estruturas ósseas, né, do complexo crânio-maxilomandibular, divididos em neurocrânio e viscerocrânio, e ter um conhecimento focado nos aspectos radiográficos onde iremos trabalhar. Obviamente que sempre relacionado com as características clínicas que vocês irão trabalhar na outra seção, que é a outra parte da unidade de diagnóstico odontológico. Dessa forma, quando a gente observa as alterações dentárias, as alterações de desenvolvimento dentárias, a gente tem uma visualização dessas estruturas dentárias, e essas variações elas podem ocorrer durante a formação, normalmente ocorrem durante a formação desse dente, durante a embriogênese desse dente. Então, a partir daí, vocês irão, obviamente, observar já no paciente adulto, ou mesmo num paciente com dentição decídua, né? Então, é fundamental que vocês saibam que essa é uma alteração que foi ocasionada por um erro no desenvolvimento embrionário do paciente, normalmente. Certo? Essas anomalias foram ocasionadas durante a formação desses elementos dentários e suas estruturas adjacentes, e podem tanto ser ocasionadas por alguma alteração genética ou mesmo adquirida congênita, com fundo congênito ou o adquirido que seja a causa dessa alteração. Sabido isso, é importante agora a gente classificar. Então, esse é um slide muito importante para que vocês possam dividir, entender cada uma das anomalias. Anomalias classificadas em grupos. Tá? Então, não é por acaso que a gente, durante a disciplina, a gente divide esse conteúdo em duas sessões, em 2 blocos, né, em 2 módulos. Por quê? Porque a gente trabalha paulatinamente cada módulo, porque a gente sabe que é muito detalhe, é muito conceito, e conceitos esses que têm que ser trabalhados com critério por parte de vocês. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar esse primeiro módulo, que são as anomalias de número, tamanho e posição,
que vocês podem observar, certo? E num segundo módulo a gente vai trabalhar a parte de anomalia de forma, erupção e anomalia de estrutura. De uma forma geral, a anomalia dentária ela é teoricamente bem tranquila de vocês identificarem, mas a parte mais, vamos dizer assim, complicadinha de vocês observarem uma imagem e diferenciar entre as lesões, as alterações propriamente ditas, a gente pode identificar como sendo a de estrutura. Então, essa alteração aqui, essa anomalia de estrutura, ela é uma anomalia que vai ter que ter por parte de vocês um cuidado bastante grande, né? Então, a gente indica normalmente, né, que vocês tenham um cuidado maior com essa anomalia de estrutura, porque ela apresenta uma dificuldade um pouco maior frente às vistas anteriormente que são bem tranquilas. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro bloco a gente vai trabalhar com as 3 primeiras, que são as anomalias de número, tamanho e posição. Então, o que seriam essas anomalias de número, tamanho e posição? Vocês já sabem, por exemplo, a quantidade de dentes que um indivíduo apresenta na dentição permanente, né, na dentição adulta. Durante o indivíduo, quando adulto, ele apresenta a dentição permanente e qual seria, em normalidade, a quantidade de dentes desse paciente. Então, isso a gente revisa lá o conteúdo lá da anatomia dental. Então, nesse ponto, vocês podem lembrar que em cada hemiarco, então a gente pode dividir aqui um hemiarco, se vocês lembrarem lá da anatomia, dividir aqui um hemiarco. Né? Deixa eu corrigir aqui só um segundo. Então, se vocês corrigirem aqui, de apresentar um hemiarco. Então, a gente tem um hemiarco. Então, vocês sabem aqui que a gente tem o hemiarco 1, o hemiarco 2, né, o hemiarco 3 e o hemiarco 4, certo? Com a dentição dos pacientes. Então, a partir daí, vocês sabem que a gente tem os grupos dos incisivos, 2 incisivos, caninos, pré-molares e molares. E cada um desses grupos aqui apresenta uma quantidade de dentes. Então, a gente tem 2 incisivos, 1 canino, 2 pré-molares e 3 molares. E a gente então apresenta na dentição permanente 8 dentes em cada hemiarco. 8 vezes 4, 32. Então, em normalidade, a gente tem 32 dentes, certo? Na dentição decídua, em cada um desse hemiarco aqui, não apresenta a dentição de pré-molares. Então, os indivíduos apresentam 2 incisivos, 1 canino e 2 pré-molares, apresentando 5 dentes em cada hemiarco. Isso evidencia o quê? 5 vezes 4, 20. Então, são 20 dentes decíduos. Para que isso importa numa aula de anomalia de número? Muito, porque quando vocês estão interpretando uma radiografia, vocês vão observar essa radiografia panorâmica, por exemplo. Então, vocês vão ver todo esse indivíduo com todos esses dentes. E muitas vezes vocês vão observar que existem muito dente para pouca boca, né? Então, fazendo uma relação, são dentes a mais, uma quantidade acima do normal. Então, para isso, vocês têm que saber, em cada grupo dentário, a quantidade normal de dente. Então, vocês vão fazer a contagem de dentes e vão observar que, por exemplo, esse paciente apresenta 33 dentes. Opa, tem um dente a mais. Então, esse paciente apresenta um dente supranumerário. Certo? Ótimo. Então, esse paciente apresenta uma anomalia de número. Tá, mas essa anomalia de número ela pode ser apenas uma anomalia para mais? Não pode ser uma anomalia para menos? Sim, com certeza. Pode ser para menos, sim. Então, quando a gente apresenta uma anomalia dentária para menos, vamos dizer assim, né, uma anomalia dentária com diminuição normal desses dentes, a gente pode chamar de várias formas. Então, quando esse paciente apresenta ausência total de dentes, a gente chama de anodontia. Quando esse paciente apresenta a ausência de alguns dentes, a gente chama de
hipodontia, e quando ele apresenta a perda de muitos dentes, a gente olha um hemiarco com poucos dentes, por exemplo, tu tem 8 dentes em um hemiarco, o paciente apresenta 2, 3 dentes apenas. Então é a perda de muitos dentes, então a gente chama de oligodontia, certo? Além disso, dentro da anomalia de número, a gente também pode dar um enfoque para um ponto bastante discutido dentro das anomalias de número, que é a diferença entre agenesia e dente ausente. E, então, como que a gente pode identificar que um paciente apresenta uma agenesia e não apresenta o dente ausente? De uma forma mais simples e mais tranquila para vocês estudarem, a gente identifica assim. Vocês observaram uma radiografia, né, identificaram que o paciente apresenta dentição permanente, certo? Todos os dentes em boca, exceto um. Então vocês observam lá todos os dentes permanentes e na região de premolar apresenta um dente descido. Observa que esse paciente tem por volta de 20 e poucos anos, né, com o dente molar descido. Daí vocês, não é normal, né? Daí fazem uma radiografia periapical, panorâmica, e observam que esse paciente apresenta dentição, apresenta esse molar descido e não apresenta o dente permanente, irrupcionando. Então esse paciente não tem o dente permanente e está comprovado que ele não tem devido à presença desse dente descido. Então nesse caso a gente identifica como agenesia. Caso contrário, sempre será dente ausente. Tá? Então, mas professor, eu tenho um paciente lá que ele não tem o dente 37. Ele não tem dente. Como é que eu vou saber se é agenesia ou dente ausente? Ele pode ser que ele não tenha o 37. Mas 37 não, de forma nenhuma, né? Vocês sabem que na dentição descida são 5 dentes em hemiarco. Então, o 36 e o 37 já vem por fora. Mas vamos ver então se o paciente não tem o 34. Tá? O paciente perdeu o 34 lá, ou não tem, erupcionou, não tem o 34. Daí eu pergunto para vocês, o paciente tem o dente ausente? Não tem. E também não tem o permanente, como é que é? Não tem o permanente, não tem o descido. Daí eu vou ter que dizer que ele é o dente ausente. Por quê? Porque a gente obrigatoriamente vai ter que indicar como agenesia se a gente tiver a presença do dente descido. Não tem o dente descido, sempre será chamado de dente ausente. Certo? Ok, então a gente teve uma visão geral da anomalia de número, agora a gente vai para a anomalia de tamanho. A anomalia de tamanho também é simples, né? Porque a gente sabe que a gente sempre trabalha com tamanho real de dente de acordo com o equilíbrio do paciente. Como seria equilíbrio, professor? É assim, a gente tem o tamanho de um dente de acordo com a sua arcada dentária, certo? Então, a gente tem os dentes superiores na arcada superior, os dentes inferiores na arcada inferior e o seu tamanho em equilíbrio, certo? Então, a gente pode observar que no paciente, num conjunto total, apresenta os dentes em harmonia e um incisivo grande, muito grande, em comparação aos demais, certo? Então a gente vai, o paciente apresenta um macrodente. Ou o contrário, que é muito comum, o paciente apresentar os dentes normais e um incisivo lateral pequenininho. Ele vai apresentar o quê? Um microdente, certo? Só que isso a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o paciente pode ter um falso macrodente, um falso microdente, que é o quê? O paciente apresenta um tamanho de dentes normais, porém numa arcada muito pequena ou numa arcada muito grande. Tá? Então, isso é um detalhe importante que a gente vai trabalhar na aula de hoje também. E a anomalia de posição é quando a gente apresenta dentes, ou também chamados de dentes heterotópicos, né? Dentes posicionados de forma em locais distintos ou locais que não são normais desse paciente. Anomalia de posição dentro desses, além desses dentes heterotópicos, a gente pode também indicar como o caso de giroversão, é quando o dente girado, literalmente ele gira, né? Então a sua face vestibular ou sua face lingual, ela está localizada em face mesial distal, por exemplo, ele está girado, ou pode ser 90 graus, ou pode ser um giro até de 180 graus, vamos dizer assim, e além disso, a gente tem as chamadas mesioinclinação, distoinclinação, que são outras alterações de inclinação do dente em sua posição original. Certo?
certo? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar essas 3. Deixamos as outras anomalias para serem trabalhadas na próxima aula. De número, a gente já observou e já fez uma breve introdução do que seria anomalia de número. Iniciar, então, com aquilo que a gente já relatou. Então, observando aqui no slide, a gente tem uma descrição que a anomalia de número, ela apresenta o desenvolvimento de um número menor de dentes ou o desenvolvimento de um número maior de dentes. Quando a gente chama de dente ausente por uma quantidade menor de dentes, a gente pode classificar em hipodontia, né? Hipodontia, oligodontia, anodontia, certo? E dentre as classificações que a gente viu, dente ausente ou agenesia. Então, de uma forma mais direta, para vocês facilitar o estudo de vocês, a gente identifica como anodontia como a ausência de dente. Hipodontia, ausência ou falta de alguns dentes. E oligo, falta de vários dentes. A gente classifica também como diferença entre dente ausente e agenesia, devido, no caso da agenesia, exclusivamente o paciente tem que ter o dente descido e não apresentar o dente permanente. Temos também o oposto, né, que é a presença do desenvolvimento de um número maior de dentes. E nesse caso, a gente pode chamar a literatura relata por hiperdontia ou extranumerário. Eu, particularmente, prefiro chamar de dentes supranumerários. Tá? Então, a gente chama de dentes supranumerários e também como sinônimo extranumerário. Certo? Então, aqui, a gente revisa novamente, a gente vê que a literatura relata como a hipodontia como sendo a falta de um ou alguns dentes, oligodontia, falta de vários dentes, né? Então a gente gosta de exemplificar que, por exemplo, em uma hemiarcada, né? A gente estudou antes ali que a gente divide a arcada de um paciente em 4 hemiarcos. Então, por exemplo, no hemiarco 1 a gente tem a perda de 4, 5 dentes, então é a perda de muitos dentes, então a gente considera como oligodontia, e anodontia com a ausência de todos os elementos dentários. No caso da ausência de dentes, isso aqui é importante, pessoal. Vocês podem até pensar, mas coisa chata, né? Eu sei o que é ausência de dente e agenesia. Isso é muito confundido pelos profissionais, tá? Então chamam de forma errônea a classificação de agenesia. Na agenesia, obrigatoriamente, o paciente tem que apresentar o dente descido e não ter a presença do dente permanente. Então aqui a literatura relata a ausência comprovada de um ou mais dentes, pode ser total ou parcial. Então, a ausência de dentes total, em uma maxila, por exemplo, uma arcada superior, né, com ausência de todos os dentes. Então, o paciente não tem os 16 dentes da arcada superior e nem os 16 dentes da arcada inferior. E parcial, ele pode também ter a perda de alguns dentes no hemiarco, tanto na arcada superior quanto inferior. A ausência de dentes ela pode ocorrer tanto na dentição descida como na dentição permanente. Isso aí não tem uma diferença em apresentar apenas dente ausente apenas na dentição permanente. Não. Pode acontecer uma classificação tanto para mais quanto para menos, né, na dentição descida quanto na dentição permanente. Então isso aí é bem igualitário com relação às dentições. Então a gente vai fazer um desenho ilustrativo aqui para vocês. Então a gente tem aqui o hemiarco 1, o hemiarco 2, o hemiarco 3 e o hemiarco 4. Então o paciente está olhando para vocês. Sim, está de frente aqui olhando para vocês. Vamos lá corrigir esse hemiarco 4 aqui. Perfeito, tá? Então imagine assim, aquilo que a gente trabalhou lá na rádio. O paciente está olhando de frente, então aqui tem o olho dele, aqui está o outro olho, aqui está o nariz e aqui está a boca, certo? Então tu quer me dizer que aqui é o plano sagital mediano do paciente? Perfeito, então aqui é o plano sagital mediano do paciente, certo? Ok, então o que acontece? Se a gente está visualizando o marcado inferior nesse sentido, então tu tem aqui incisivos, canino,
pré-molares e molares, que é esse caso aqui, ó, a gente quer saber, cadê o plano sagital mediano? Tá para cá, então teria aqui, ó, tá nesse sentido, então tá nessa ordem aqui, ó, plano sagital mediano. Então, é hemiarco 3. Né? Então, a gente descreve como uma região de pré-molares inferiores do lado direito. Certo, pessoal? Então, eu gostaria muito que vocês trabalhassem isso e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode conversar em um segundo momento. Então, a gente vai continuando falando de ausência de dentes, a gente vai nas etiologias mais comuns dessas ausências de dentes. Então, a literatura relata que a principal causa é o trauma, né? Então, trauma seguido de infecções, exames de dose ocasionados por dose de radiação, alterações endócrinas e genética familiar. Mas a gente sabe que a maioria e a principal causa, principal etiologia dessa ausência de dentes é ocasionada por trauma, especialmente em crianças, certo? Uma síndrome importante associada à ausência de dentes é a displasia ectodérmica. Né? Por que a displasia ectodérmica é relacionada, então, com a ausência de dentes? Por quê? Daí tu vai me dizer assim, tá, mas um paciente com a displasia ectodérmica, ele apresenta algumas características, como, por exemplo, a gente observa uma imagem de um paciente, uma foto, né, ou a gente se depara com um paciente com uma displasia ectodérmica, a gente vai observar, o paciente apresenta pouco cabelo, né, a pele seca, ressecada, as unhas quebradiças, né, distróficas. Mas o que isso tem a ver com o caso da anomalia que a gente está descrevendo aqui? É que dentro dessas características que o paciente tem, ele vai apresentar duas delas, né, que a gente pode até descrever, incluir outra, que é o caso de graus acentuados de xerostomia, que é importante vocês também diferenciarem o que é a hipossalivação e xerostomia. Xerostomia é a sensação de boca seca, não é a diminuição propriamente dita da quantidade de saliva. Tá? Então, xerostomia é a sensação de boca seca, que também é uma das características da síndrome de displasia ectodérmica. Mas por que a gente está trabalhando aqui com essa síndrome no caso dessa aula? Porque esses pacientes que apresentam displasia ectodérmica, normalmente são pacientes homens, tá? Uma prevalência maior para pacientes homens, apresentam normalmente múltiplas ausências dentárias, certo? E além disso, além de ter ausências dentárias em seus hemiarcos, apresentam as suas coroas dentárias em formas anômalas, atípicas, certo? Então a gente vai poder isso. Então nesse momento a gente pode ver que o paciente apresenta sorrindo levemente poucos dentes, quantidade de cabelo muito pequena e a pele também bem ressecada, né? Isso A gente também pode observar outras características nesse paciente, né? Como dedos a mais e unha com estrias longitudinais, quebradiças, ressecadas e eritrodactilia também, que é o formato dos dedos desses pacientes também anômalo, certo? Principalmente, caracterizando essa síndrome, a gente vai identificar a ausência dentária, ausência de dentes, e as suas formas. Nesse caso aqui a gente pode ver dentes conoides, né, em formas cônicas. Então a gente tem clinicamente, a gente pode observar uma quantidade diminuída de dentes e as coroas em formatos anormais, o que pode ser evidenciado nessa imagem. Certo? Aqui numa radiografia panorâmica de um paciente jovem, né, porque a gente pode ver aqui múltiplos dentes descidos, e aqui a gente já identifica de cara que o paciente tem uma agenesia. Por quê? Porque o paciente tem dente ausente, dente descido e não tem o permanente, dente descido e não tem o permanente. Então isso fica evidenciado que é uma agenesia. E nesses dentes adjacentes não, apresentam dentes ausentes porque a gente não tem a presença dos dentes, a comprovação desses dentes descidos em boca, certo? Então aqui a gente tem uma exemplificação clara do que a literatura relata como agenesia e dente ausente. Tem uma radiografia, né, aqui a gente aparece apenas um molar descido. Então a gente teria um premolar aqui
e o resto molares. Então, é uma radiografia para a região de molares inferiores do lado esquerdo, certo? A gente tem o dente descido e não apresenta o dente permanente. Então, isso é uma agenesia. Aqui a gente tem, nesse caso aqui, uma radiografia para a região de molares superiores do lado direito, certo? E apresenta apenas um dente premolar, dento canino, que é um premolar. Então, a gente tem ausência de um premolar. Ah, mas como é que não sabe que não é agenesia? Não tem o dente descido, não é agenesia. Então, a gente descreve como tá? Vou fazer de alguma forma aqui que fique fácil para vocês entenderem, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só corrigir aqui. Então tá, então a gente tem aqui, ó, plano sagital mediano do paciente, né? Então a gente tem o plano sagital mediano do paciente aqui, certo? A gente tem o dente 11 aqui, né? O dente 12, aqui todos os dentes, e aqui a gente tem o dente 18, certo? Mas a gente pode observar que tu tem um dente presente entre os dois dentes incisivos centrais superiores, né? Então a gente tem o 22 aqui. Então a gente tem o dente nessa localização aqui, plano sagital mediano. Então nesse caso a gente chama de mesiodens, certo? Quando esse dente supranumerário, porque é um dente a mais, ele estiver localizado distalmente nessa região aqui, ó, distalmente ao terceiro molar, ou seja, um quarto molar, a gente chama de distomolar, né? E quando esse dente estiver localizado, não está localizado entre esses dentes, ou seja, não está por distal nem por mesial, ele está ou por vestibular ou por lingual, a qualquer uma dessas regiões aqui, a gente vai chamar de paramolar. Então, mesiodens no plano sagital mediano, distomolar e paramolar quando ele estiver identificado com ou por vestibular ou por lingual, ou também como a gente chama por palatina, né? Certo, pessoal? Ficou tranquilo aqui? Então vamos adiante. Então aqui a gente pode exemplificar que a gente tem 3 premolares, certo? E ou melhor, 4 premolares, 2 premolares na sua posição normal e 2 adjacentes, com premolares semelhantes à forma do premolar original. Então a gente chama de eumorfo. Já o premolar, esse outro dente aqui distalmente ao dente 17, a gente pode, esse dente aqui, né? A gente pode identificar como ele dente um dismorfo. Por quê? Porque ele não apresenta a mesma forma do seu dente original. Então é como se fosse um dente com microdente, né? Então ele apresenta uma forma atípica, anômala. Então aqui, ó, a gente pode observar aquilo que a gente já trabalhou, que é o quê? Que é o mesiodens, distomolar e paramolar. Aqui a gente identifica um mesiodens, que é um dente entre os incisivos centrais superiores, o distomolar, que é um quarto molar, então a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto molar, e aqui um paramolar, que é um dente adjacente aos dentes em posição normal, seus molares em posição normal, ou por vestibular ou por lingual. Certo, galera? Que importante, ó, revendo lá a anatomia. Então, que estrutura é essa aqui? Ó? Essa aqui é a estrutura do processo coronoide da mandíbula, que pode ser observado sobreposto aos molares superiores, certo? Então, aqui a gente também vê outros exemplos de dentes supranumerários, que são, neste caso aqui, a gente vê vários supranumerários, ó, porque os dentes não apresentam espaço em boca para erupcionar.
aqui outro dente supranumerário. Então, a gente vem observando aqui também, ó, então a gente tem aqui ó, o dente 46, 47, 48 e apresenta um dente aqui também ó, supranumerário nessa região, nessa radiografia panorâmica cortada. E a gente apresenta aqui, nessa região de radiografia periapical para a região de molares superiores, inferiores do lado direito, aqui também esse pré-molar, esse dente supranumerário, também classificado como distomolar. Outra síndrome também que pode ser identificada com a presença de dentes supranumerários é a síndrome de Gardner. Uma síndrome muito importante que pode ser identificada por nós, cirurgiões dentistas, né, por meio de uma radiografia panorâmica convencional. Por quê? Porque esses pacientes, além de apresentarem com a síndrome, né, além de apresentarem a presença de cistos sebáceos cutâneos, eles também apresentam osteomas múltiplos em maxila e mandíbula. E isso pode ser identificado como imagens radiopacas bem delimitadas nessas radiografias panorâmicas, né? Endosteais ou periosteais, mas sempre bem radiopacas e bem delimitadas nessas radiografias. Tá? Importante por quê? Porque esses pacientes que apresentam essa síndrome invariavelmente irão desenvolver pólipos intestinais que irão malignizar, com 100% de chance de malignização. Então, a partir de uma radiografia panorâmica com a presença de osteomas e supranumerários, que é o caso da razão que está essa síndrome identificada aqui nessa aula, a gente pode direcionar o diagnóstico, claro, com a confirmação dos pólipos intestinais que poderemos encaminhar para um médico para uma colonoscopia, né? Mas é uma síndrome importante que a gente pode detectar com uma simples radiografia panorâmica. Certo? Então esse paciente apresenta múltiplos osteomas, né? E a presença desses pólipos intestinais e dentes supranumerários, né? Presença de dentes supranumerários evidentes. Certo? Então, a partir de uma radiografia panorâmica, a gente observa essa radiografia e vê, o paciente apresenta dentes supranumerários e apresenta áreas radiopacas bem delimitadas em maxila, em mandíbula, algumas bem marcadas, outras nem tanto, outras mais discretas. Normalmente em maxila ela se apresenta mais discreta. Em mandíbula ela pode se apresentar mais evidente, bem delimitada, certo? Mas a gente pode, com essa identificação desses múltiplos osteomas, com as características desses dentes supranumerários, pode suspeitar de casos de síndrome de Gardner. Então aqui a gente tem uma imagem ilustrativa dos cistos sebáceos, dos osteomas, né, e aqui a confirmação dos pólipos intestinais. Então aqui a gente tem uma imagem também do paciente com um osteoma, né, um aumento de volume bem grande aqui na face, ocasionado por essa lesão óssea, por esse osteoma. Então essa radiografia panorâmica a gente pode observar também aqui um caso, claro, bem agressivo, né, bem severo, mas com a presença de múltiplos osteomas. Então eu vou identificar aqui para vocês. Osteoma, né? Te apresenta um osteoma nessa região. Apresenta um osteoma nessa região. Então são múltiplos osteomas que podem ser identificados nessa radiografia. Certo, pessoal? Então vamos em frente. Então a gente já acabou nesse primeiro módulo, aqui nessa primeira sessão, a anomalia de número. Certo? Então a gente acabou a anomalia de número, agora a gente vai para a anomalia de tamanho. Então, trabalhando um pouco a anomalia, a gente pode exemplificar dois tipos, que são os tipos de microdontia e macrodontia. Quando a gente trabalha dois tipos de macrodontia e microdontia, vocês pensam sempre nos casos de grande evidência
dente. É um dente muito pequenininho frente aos demais, sim. Normalmente sim. Mas essa diferença pode ser muitas vezes levemente, pode ser discreta, tá? Mas normalmente a gente descreve como um dente com tamanho menor que o normal, que é a microdontia, certo? Então esses dentes eles podem variar com raça e também com sexo. Quando a gente fala em microdontia, a gente pode ter uma microdontia localizada, né, que são as regiões mais comuns. Então a gente, sem nenhuma dúvida, a gente pode primeiro indicar os incisivos laterais como os dentes mais comuns com a presença de microdontia. Os terceiros molares também com uma frequência bastante grande de microdontia e os supranumerários. Então os supranumerários dismorfo, né, que apresentam uma forma diferente da normal, também são classificados dentro dos grupos da anomalia do microdontia localizada. Porém, existe uma outra classificação, que é a presença quando generalizada. O que seria generalizada? Quando esses microdentes ou esses dentes menores apresentam toda a arcada dentária, né? Então, a gente pode ter dois tipos, ou um caso falso de microdente ou verdadeiro. Então, como é que a gente pode dividir esses casos? Então, vamos ver agora um a um. Microdontia generalizada. A gente tem a falsa e tem... O que seria a falsa? É quando o paciente apresenta dentes tamanhos normais e apresenta os ossos gnáticos aumentados. Então, vamos tentar entender isso aí. Então, primeiro, o paciente apresenta um dente normal, mas tem uma maxila ou uma mandíbula muito grande comparado ao tamanho desses dentes. O dente é normal, mas a maxila ou a mandíbula é muito grande. Então ele apresenta uma maxila muito grande para o tamanho do dente, que é normal. Então é falso, porque o tamanho do dente é normal, mas a maxila ou a mandíbula é aumentada. Ou verdadeira. O que seria verdadeira? O dente é pequeno. O dente apresenta o tamanho normal. E nesse caso é comum em pacientes com nanismo e síndrome de Down. Tá? Então o paciente tem uma maxila, uma mandíbula normal e apresenta um dente menor ainda, muito pequeno, certo? E é muito comum nesses casos que a gente falou de nanismo pituitário, síndrome de Down. Então aqui a gente pode identificar, nesse caso, um caso de microdontia, né? Aqui a gente tem o caso de microdontia, com dente menor frente aos dentes adjacentes que são normais, certo? Então a gente tem um lateral, tem um pré-molar e tem um canino muito pequeno, certo? A gente também pode ter aqui um terceiro molar com uma forma conoide, também um dente muito pequeno, certo? Ou com um tamanho mais discreto, mas também pequeno, que é o caso desse incisivo lateral. Evidenciando que nesses casos fica muito difícil para o ortodontista posicionar, ou muitas vezes até colocar de forma centralizada o bracket nesse dente, por ser um dente muito, muito pequeno mesmo, dificultando o tratamento desse profissional. Tá, então aqui a gente pode evidenciar um elemento 12, um tamanho muito reduzido, e aqui uma comparação entre um dente microdente e um dente normal. Então o tamanho é bem significativo mesmo. E a macrodontia? A macrodontia, o que se apresenta como uma macrodontia? A macrodontia é um dente muito maior que o dente normal, né? Então a gente pode observar nessa imagem que o dente apresenta uma imagem, um tamanho, né, muito maior que o tamanho original desse dente. Aqui a sua classificação, né, que apresenta a mesma classificação que a classificação do microdente, né? O macrodente também apresenta a mesma classificação, que é
localizada, só que nesse caso apresenta com um único dente, unidental ou regional, né? Então a gente pode considerar como localizada um macrodente em um dente só, ou em uma região com um grupo de dentes com tamanho acentuado. E a generalizada também apresentamos uma generalizada macrodontia falsa e verdadeira. E aqui a gente apresenta o oposto do microdente, né? Então a gente apresenta uma falsa quando o paciente apresenta um dente normal, mas uma maxila e uma mandíbula pequena, frente ao tamanho desse paciente. E a verdadeira, quando tu tem realmente um dente muito grande frente à maxila e à normal. Né? Então a gente vê a falsa aqui com dentes em tamanhos normais, com um paciente com os ossos gnáticos muito pequenos. E a verdadeira com dentes bem maiores mesmo, mas com a síndrome do gigantismo pituitário, que é o que normalmente acontece com pacientes com macrodente. Então aqui a gente tem uma imagem ilustrativa de um macrodente. Ó, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa desse macrodente, certo? Que o dente apresenta o tamanho muito maior comparado ao tamanho dos seus dentes adjacentes em normalidade. Aqui a gente apresenta na radiografia periapical ao lado, também apresenta o elemento 21, considerado macrodente, porque apresenta uma distância mesiodistal de sua coroa com tamanho muito maior que o seu dente adjacente, o dente 11 em normalidade. Aqui a gente pode observar também o dente 45 com a coroa maior frente ao seu dente adjacente em normalidade, evidenciando o tamanho de dente macrodente unidental, né? Porque é um único dente com características de macrodontia. Certo, então, pessoal? Então agora a gente trabalhou já com anomalia de número, já trabalhou com anomalia de tamanho, agora a gente vai trabalhar com a posição, ela já classificada em 5 grupos. Né? Então classificamos essa anomalia de posição em 5 pequenos grupos. Como é que a gente pode identificar esses grupos? O primeiro grupo é dividido de grupo de giroversão, ou seja, são dentes que, ao invés de estar posicionados na posição correta, com suas faces em posição normal, que seria a face mesial, a face distal, as faces livres, a face vestibular e a face palatina ou lingual em sua posição correta, ele está girado. E esse giro pode ser tanto de 90 graus ou até 180 graus muitas vezes. Além disso, a gente também apresenta a classificação de mesoinclinação ou distoinclinação. Né? Então, como é que a gente pode identificar um caso de distoinclinação distoinclinação ou mesoinclinação? Então, fica bem legal a gente mostrar aqui um exemplo para vocês de um dente, né, em tamanho normal. Vamos tentar desenhar aqui, sempre dando desconto para o meu desenho, que eu não sou um dos melhores desenhistas, né? Mas apenas para facilitar o estudo e o entendimento, principalmente de vocês. Né? Então vamos tentar desenhar de novo. Então a gente tem aqui, vamos lá. A gente tem um dente, sua posição aqui, normal, com suas raízes. Vamos exemplificar então como se fosse um molar. Ó. Mais ou menos nessa posição aqui. Ok. Então a gente tem aqui o dente, suas faces, aqui o esmalte, dentina, polpa, ok? Isso é o dente, sua posição normal, certo? Mas muitas vezes esses dentes estão inclinados, eles apresentam girados. Eles se apresentam nessa forma aqui assim, ó, girados, inclinados para o lado.
Mas por que ele apresenta o inclinado e por que eles se chamam dentes mesio-inclinados ou disto-inclinados? É fácil. A gente observa no paciente que esse plano central aqui, ó, é o plano sagital mediano do paciente. Então, devido à inclinação desse plano sagital do dente para o lado, se for inclinado para o lado do plano sagital mediano, é chamado de dentes mesio-inclinados. Se for inclinado para o lado oposto, é chamado de disto-inclinado, certo? Mas isso aí eu vou exemplificar de novo para vocês, de acordo com o que a gente for vendo nas radiografias, pelos exemplos aqui ilustrativos que a gente for falando, tá? Além disso, a gente tem os dentes heterotópicos, que são os dentes que apresentam uma variação de posição. Então, os dentes heterotópicos apresentam dois grupos, que são os dentes transmigração e transposição. Os dentes com transmigração são dentes que, ao invés de estar em sua posição normal, se apresentam em posições bem atípicas, bem afastadas. Por exemplo, a gente gosta de exemplificar que um dente que deveria estar posicionado na região de 38, por exemplo, né, está localizado lá no rambo da mandíbula, lá na região próxima ao processo coronoide, lá próximo ao côndilo. Então é um dente heterotópico, é um dente transmigrado, é um dente em transmigração. Outro grupo é quando a gente apresenta dentes que trocam de lugar, né, ou apresentam posições dos dentes em região de forma errada, né? Então a gente exemplifica e pode observar muitos dentes, por exemplo, a gente tem um premolar e um canino. E o canino, ele se posiciona, troca de lugar com o molar. Então a gente vai ter lá um incisivo central, vamos lá, um incisivo central superior, incisivo lateral superior, pré-molar e canino. Não é a ordem deles. Então o pré-molar trocou de lugar com o canino, porque a ordem seria incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral, canino e premolar. Tá? Então houve uma troca de posição. Então aí que a gente chama de transposição. E supra e infraerupção, ou oclusão, também a gente pode observar na literatura, é quando essa linha de erupção, linha de oclusão, está abaixo ou acima da linha oclusal dos demais dentes, certo? Mas a gente vai observar um a um com vocês. Vamos em frente então. Então a gente pode observar aqui no caso da giroversão, que a gente encontra assim um dente girado, né? Então aquele em posição vertical. O que é posição vertical? Então a gente não tem um dente, ele não está numa posição horizontal. O dente está na posição, isso aqui, o dente está numa posição vertical. Então essa é a posição do dente. Então o que acontece? Ele gira no seu eixo. Então ele pode ter um giro de 90 graus, pode ter um giro de 180 graus, ou até mesmo um giro de 30, 40 graus. Mas é um dente com giroversão, ou seja, o dente está girado em sua posição original. Certo? Aqui a gente pode observar na radiografia periapical para a região de pré-molares inferiores, superiores, desculpa, do lado esquerdo, a gente vê o dente 15 girovertido, e girovertido, ele está girovertido 90 graus, pessoal. Então a gente está conseguindo observar ali suas raízes, né? Duas raízes ali a gente consegue observar que esse dente está apresentando. Então é o segundo pré-molar superior com duas raízes, que não é a mais frequente, né? Porque a gente viu na anatomia que o mais frequente é o primeiro pré-molar superior apresentar duas raízes. Então o segundo pré-molar superior apresentar uma raiz. Mas são prevalências que a gente tem que considerar. Essas prevalências normalmente por volta de 70%, 75%.
com variações, pequenas variações. Mas esse caso é um caso anômalo, então, mas a gente pode observar aqui, né, a gente pode observar que esse dente aqui apresenta giroversão. Então, a gente tem uma raiz aqui e a outra raiz aqui, certo? E aqui apresenta um leve giro, então apresenta a cúspide vestibular e a cúspide lingual, que ele está em posição normal, e aqui ele está girovertido. O dente girou para esse lado, a cúspide, e esse dente girou para esse lado, a outra cúspide. Correto, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Então a gente já estudou anomalia de tamanho, anomalia de número, agora a gente está na anomalia de posição, certo? Então vimos aí a giro. Agora vamos ver a mesio-inclinação. Então, como o próprio conceito diz, né? Dente encontra-se com longo eixo inclinado para mesial. Ausência do elemento dental. O que seria isso? Então, óbvio, como o conceito diz, tem um dente adjacente ausente. Esse dente é como se não tivesse com o vizinho ele vai inclinar, ele vai cair para esse lado, né? Então, a gente gosta de dar sempre um exemplo em sala de aula, né? Então, a gente tem um coleguinha atrás do outro, um coleguinha do lado do outro, né? Um posicionado retinho, encostado em fila. Caso um colega saia da fila, o outro vai cair, vai inclinar para aquele espaço que se tornou um espaço vazio, certo? E por que foi chamado de mesial? Por causa daquilo que a gente já conversou, que a gente tem o plano sagital mediano do paciente, né? Então a gente considera lá a partir dos hemiarcos, que eu já conversamos, o hemiarco 1, o hemiarco 2, ó, hemiarco 1, hemiarco 2, hemiarco 3, hemiarco 4, a gente tem o plano sagital mediano do paciente. Então esse é o plano sagital mediano do paciente. Tem um risco aqui, vamos tentar corrigi-lo, né? Então a gente tem o plano sagital mediano do paciente. A partir desse plano sagital mediano do paciente, a gente tem um dente. Vamos observar aqui, então vamos fazer imaginar aqui um dente, posição, né? Normal. Se esse dente não apresenta o dente adjacente, ele vai se inclinar para esse lado. Se inclinou para o lado do plano sagital mediano, é mesio-inclinação. Se ele inclinasse para o lado oposto ao lado da mesio-inclinação, seria chamado de disto-inclinação. Tranquilo até aqui, pessoal? Então tá, vamos em frente. Então aqui a gente já identifica a mesio-inclinação. Aqui a gente tem os exemplos, né? Então a gente tem esse dente 38 nessa radiografia para a região de molares inferiores do lado esquerdo. Esse dente ele não apresenta dente adjacente. Então observem que a sua posição teria que ser essa posição. E ele está posicionado nesse sentido. Então ele está mesio-inclinado. E por que é o plano sagital mediano? Porque aqui seria, aqui ó, nesse sentido, ele está direcionado ao plano sagital mediano do paciente. Está posicionado para cá. E, obviamente, por causa disso, esse é o terceiro quadrante do paciente. Vamos corrigir aqui. Esse é o terceiro quadrante. Então, radiografia para a região de molares inferiores do lado esquerdo, terceiro quadrante. E aqui, outro exemplo de um molar superior mesio-inclinado. A sua posição deveria ser a mesma posição, plano sagital, o longo eixo, né, o maior longo eixo desse dente deveria ser essa, mas ele está mesio-inclinado. Por quê? Ocorre a ausência desse dente adjacente. Então ele tende a ocupar o espaço mesio-inclinando. Então por que ele é mesio-inclinado? Porque ele está inclinado em direção ao plano sagital mediano do paciente. Ok, pessoal? Muito tranquilo, né?
Muito fácil. Então vamos só corrigir isso aqui, daí a gente vai em frente. E disto-inclinação foi aquilo que a gente conversou. Meso-inclinação em direção ao plano sagital mediano. Disto-inclinação é o lado oposto ao mediano. Então aqui a gente tem um exemplo do canino. Né? No canino superior do lado direito, seu dente 13, ele está inclinado para o lado oposto ao lado do plano sagital mediano. Então ele é considerado um dente disto-inclinado nessa radiografia panorâmica cortada. Ok, então a gente já viu lá os conceitos de giroversão, meso-inclinação, disto-inclinação. Agora vamos ver os conceitos de dentes heterotópicos. Tá? Dentro dos dentes heterotópicos a gente tem os dois grupos, que são os grupos de transposição e transmigração. Quando a gente fala em transposição, o próprio conceito já descreve como troca de posição entre os dois dentes contíguos. Uma escrita bonita, né? Dentes contíguos. E que é isso? Um dente é ao lado do outro. Tá? Então, um dente adjacente a ele. Então, a gente tem o canino. Qual o dente adjacente ao canino? Incisivo lateral e o primeiro premolar. Tá? Então, os dentes adjacentes, eles trocam de posição. Certo? Então, a gente tem uma troca de posição entre esses dentes. A gente chama de transposição. Então, aqui a gente pode identificar, né, nessas radiografias periapicais, exemplos muito interessantes de serem evidenciados, que são, a gente tem um canino, um incisivo central, um incisivo lateral, a gente tem um canino que trocou de posição com premolar. Aqui eu tenho o primeiro premolar e aqui eu tenho o segundo premolar. Opa! Não está normal. Eu vi lá na anatomia dental 1 que a ordem correta é incisivo central, incisivo lateral, canino e primeiro pré. Exatamente. É isso mesmo. Então, houve uma troca de posição, que é chamada de transposição. Ou a gente pode observar nessa radiografia aqui ao lado, radiografia de dentes anteriores, né? Então, radiografia para a região de incisivo lateral e canino. Então, a gente tem aqui um incisivo central, um canino e um incisivo lateral. Opa, opa, opa! Trocou de lugar. Então, o canino trocou de lugar. Então, o canino trocou de lugar com um incisivo lateral. Tá, pessoal? Então, aqui a gente pode ver, ó, o canino trocou de lugar com o incisivo lateral. Certo? Então, isso é muito fácil de vocês gravarem. Então, transposição é quando os dentes vizinhos, eles trocam de posição. Então, a gente tem lá um incisivo lateral trocando lugar com o canino. A gente tem um canino trocando de lugar com o pré-molar. A gente tem um pré-molar trocando de lugar com o molar. Então, é bem identificar. Então, aqui a gente também tem outros exemplos, né, que a gente pode ver aqui. A gente tem nessa radiografia do lado esquerdo aqui, né, a radiografia para a região de pré-molar, a gente tem um pré-molar, um molar e outro pré-molar. Então, o molar trocou de posição com o pré-molar. E nessa radiografia ao lado, que é uma radiografia para dentes anteriores, né, radiografia de incisivo central, desculpa, de incisivos inferiores. Então, aqui vocês podem observar que tem um dente ali, ó, que não é um incisivo localizado na região de incisivo. Então, o canino trocou de posição para o incisivo lateral. Ok, então a gente já viu transposição, que é um dente heterotópico. Agora só falta o segundo grupo, que é o grupo de transmigração. Esse grupo de transmigração é um grupo que ele pega esse dente, ou identifica um dente que ele está posicionado num dente completamente diferente. Né? Então, como é que o conceito descreve? O deslocamento do dente durante a fase de morfodiferenciação ou erupção para uma área anatômica diferente da convencional. Então, explicando, é um dente que durante a sua fase de
diferenciação, de formação dele, e, obviamente, posteriormente, durante a irrupção desse dente, ele se desloca para um posicionamento completamente anormal do posicionamento original. Tá? Aqui. Então, aqui a gente tem uma radiografia panorâmica cortada, e esse é um exemplo muito interessante, não só para vocês identificarem o caso, mas como vocês aprenderem a identificarem uma radiografia panorâmica de uma forma correta. Então, muitos de vocês vão direto para os dentes para interpretar as radiografias panorâmicas. E isso está completamente errado, porque vocês, para identificarem uma radiografia panorâmica, vocês têm que fazer de forma sistematizada, olhar o côndilo, olhar o processo coronoide, olhar os seios maxilares, olhar o fossa nasal, e de forma sistematizada, né? Desce, depois vai para um lado, desce no ramo, depois sobe o ramo. A partir do momento que vocês fazem dessa forma sistematizada, vocês vão identificar estruturas anômalas, que é o caso desse dente. Espera aí, mas o dente está posicionado praticamente sobreposto ao forame mandibular, próximo à incisura mandibular desse dente, dessa mandíbula. Então, um lugar completamente anômalo, porque esse dente deveria estar posicionado na região de pré-molar, de molares, né? Posição que é a normal desse dente, mas não está, né? Então, a gente considera como sendo uma transmigração. E outro exemplo, né, de transmigração, daí vocês começam a procurar, cadê esse dente, cadê? Onde está localizado esse dente? Eu estou vendo tudo bonitinho aqui, esses dentes estão todos em posição, tem alguns dentes ausentes, não, olha só, tem um material endodôntico extravasado, que interessante, né? Muito interessante, muito legal. Mas daí eu pergunto para vocês, se fizeram esse estudo de sistematização da radiografia panorâmica, como é que seria, professor? Olha o côndilo do paciente, olha o processo coronoide, tem uma visão dos seios maxilares, fossa nasal, seio maxilar do lado contralateral, olha o côndilo, né? Olha o que eu observei aqui. Então, a partir daqui, vocês vão conseguir identificar estruturas em posições diferentes, né? Porque daí vocês vão continuar essa visão, vão no lado oposto, né? Descem mandíbula e daí vão visualizar os dentes de uma forma sistematizada, certo? Então, somente a partir desta forma vocês vão conseguir identificar as alterações e a presença de grandes alterações em áreas anômalas desses pacientes. Senão fica difícil mesmo, vocês vão acabar direcionando a interpretação radiográfica apenas para as regiões dos dentes. Certo? Vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre supraerupção. Certo? Então, quando a gente fala em supraerupção, é quando a ausência do dente antagonista. Deixa eu entender o que é antagonista. É simples, pessoal. A gente tem a arcada superior, a gente tem a arcada inferior. Vamos lá. Então, a gente tem a erupção do dente 36, tá? Imaginem lá, dente 36. Quem é o antagonista? Quem é o oposto do dente 36? O 26, óbvio, né? Que está oposto a ele, certo? Então, é o oposto da arcada superior. Então, a partir daí, a gente pode identificar que quando esse dente não tem um antagonista oposto, a tendência dele é irrupcionar, porque ele vai parar a sua erupção quando ele entrar em contato com esse dente, né? Então, entrou em contato, ele mentaliza, entrei em contato, então é aqui a posição que eu devo ficar, né? Só que ele vai continuar esse processo de extrusão dentária, ocorrendo uma supraerupção. Então, como é que fica fácil da gente conseguir entender isso, se o dente está em supraerupção ou não? Então, a gente pega, como por exemplo nessa radiografia para a região de pré-molares superiores do lado esquerdo, a gente traça uma linha no oclusal dos dentes, né? Então, a gente pode observar que esse dente aqui, ele está em supraerupção, porque a parte de sua coroa está numa linha abaixo da posição
que não deveria estar esse dente. Certo? Vamos lá, então. Além disso, a gente tem esse caso, que é um caso também de supraerupção. A gente observa a linha oclusal desse paciente e vê que lá o dente 17 está em supraerupção. Como assim? Observem na linha verde ali. Ó. Então, eu tenho o 16 na oclusal, o 15 com a linha oclusal e o 17 em supraerupção, extruído. Por que ele está extruído? Pessoal, ele não tem um antagonista. Ele não tendo antagonista, a tendência dele é continuar o movimento de extrusão, porque ele não tem um guia que indique para ele a posição correta para ele se posicionar. Já falando em supraerupção, a gente faz identifica o estudo oposto, né? A direção oposta, que é a infraerupção, ou seja, o paciente não chegou à linha oclusal correta, que é o contrário, né? Que é chamado. Então a gente pode observar nesse caso aqui, nessa radiografia panorâmica, nesse dente 37, que está em posição normal, junto com o dente 37 aqui, ó, dente 37, com o dente 35 numa linha oclusal normal. Só que esse dente 37, ele não apresenta o adjacente, que é o 36, então por isso ele mesio-inclinou, tá? Mas além disso, a gente pode observar adjacente ainda ao 37, o 38. E esse 38 apresenta numa linha oclusal abaixo da linha oclusal dos demais dentes, né? Então a gente pode observar nessa linha verde. Então aqui a gente identifica o dente 35, o dente 37 no plano oclusal e o 38 abaixo desse plano oclusal, ou seja, em infra ou infraerupção ou infraoclusão. Tá, pessoal? Então a gente pode fazer um exercício agora de acordo com essa aula que a gente teve, certo? Então, de acordo com essa aula, a gente estudou 3 pontos importantes. Então, a gente estudou a anomalia de número, anomalia de tamanho e anomalia de posição. Quando a gente fala de número, a gente lembra lá. Deixa eu ver se eu me lembrei dessa aula. Deixa eu ver se valeu a pena a aula. Porque foi batido ponto a ponto aqui as anomalias. E a gente dividiu em 2 blocos justamente para a gente exercitar, para a gente não ter dúvida com relação a esse conteúdo. Então, a anomalia de número, ela é dividida em dentes a mais ou dentes a menos. Perfeito. Então, quais são os dentes? Os dentes a menos são considerados ou dentes ausentes ou agenesia. E os dentes a menos são classificados ainda em quando são sem dentes, anodontia. Quando são perda de poucos dentes, ortodontia. E quando são a perda de vários dentes, oligodontia. Gostei. Entendi. Então agora vamos para os dentes supranumerários. O que são os dentes supranumerários? Dentes com uma dentição a mais, dentes a mais, com uma quantidade dentária a mais. Tá, e tem divisão ainda. Lembrem quando eu falei para vocês, pessoal, olha só, dentes posicionados no plano sagital mediano, entre os incisivos centrais, mesiodens, isso aí. E tem aquele também posicionado lá na região posterior, que é na região do quarto molar, perfeito, distomolar. E quando aquele está localizado, não está nem na mesial, nem na distal, está para o vestibular ou para o lingual, ou para o vestibular ou palatino. Este é o paramolar. E todos eles são dentes supranumerários ou extranumerários. Além disso, a gente também estudou os dentes que apresentam anomalia de tamanho. Isso é fácil, você me lembrei, é muito tranquilo. É macrodontia ou microdontia? Então, a gente pode, dentro desses grupos ainda, classificar em microdontia localizada, né, que são em uma região apenas, certo? Que a gente conversou que a região, os microdentes mais comuns são os incisivos laterais, ou generalizada. E essa generalizada ela pode ter a falsa ou verdadeira. Quando a generalizada, quando a falsa, ela apresenta um dente, um tamanho normal, mas uma maxila, uma mandíbula muito grande, né?
E a macrodontia, mesma coisa. A macrodontia ela pode ser localizada e generalizada. Dentro da generalizada, ela pode ter a falsa ou verdadeira. Só que no caso da macrodontia, ela apresenta uma maxila, uma mandíbula muito pequena, com o tamanho dentário normal, no caso de ser falsa. E anomalia de posição? Ô galera, se vocês não lembrarem disso, vou ficar de cara, hein? Então é o seguinte, como é que é a anomalia de posição? Ah, eu me lembro. Anomalia de posição é inclinação e desinclinação. Sim, lembra que a gente conversou que a mesoclinação, a giroversão é quando um dente gira por 90, 180 graus. Mesoclinação é quando ele inclina para o plano sagital mediano. E distoinclinação é quando ele inclina para o lado oposto ao plano sagital mediano. De posição. Dentes heterotópicos. Ah, me lembrei. Dentes heterotópicos são aqueles dentes chamados de transposição e transmigração. Perfeito. E supra ou infraerupção ou oclusão é quando o dente está acima ou abaixo do nível oclusal do paciente. Então aqui, a gente, para fazer um exercício, eu gostaria de perguntar para vocês. Pessoal, o que a gente pode identificar aqui? Exercício, isso mesmo. Agenesia. A gente tem um dente, a presença de um dente descido sem o permanente. O que a gente tem aqui? Dentes supranumerários. Então a gente tem vários dentes pré-molares em posição de onde deveria ter 2 pré-molares apenas. Aqui a gente tem dentes heterotópicos, aqui a gente tem dente chamada transmigração. A gente apresenta um dente lá sobreposto ao forame mandibular. Transposição nessa radiografia periapical, porque o molar troca de lugar com o premolar. Ah, aqui tem um dente supranumerário numa região mediana entre os incisivos centrais superiores. Então aqui é o chamado mesiodens. Aqui é um microdente. Então aqui a gente tem um microdente, é um incisivo lateral. Inclusive, professor, tu falaste que o incisivo lateral é o mais comum das regiões dos microdentes. Perfeito. Então, além disso, a gente tem aqui um dente girovertido. Né? A gente observa as raízes desse segundo premolar superior. Então, o dente está girovertido. Certo, pessoal? Então, eu agradeço pela atenção de todos. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a próxima aula.